Olá pessoal, tudo bem? Salve os meus irmãos racionais, meus irmãos aqui nesse mundo material, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui para fazer uma leitura sobre essa mensagem que eu vou dizer agora, do racional superior, que é a fase consciente é a fase racional, ou seja, a fase consciente é a fase racional. Do livro Universo em Desencanto, né? Que é o 16º volume da obra, esse aqui, ó. Tá? Então vamos à leitura, né? Sem mais demoras. Todos ficaram desequilibrados, e daí essa situação medonha universal de salve-se quem puder. Todos vivendo com medo de tudo, desconfiados de tudo. O desentendimento sendo geral, sem terem com quem contar, sem terem aonde se agarrar. E daí a multiplicação do desequilíbrio, da desorientação, por falta de uma base sólida para que todos conheçam o rumo certo e se ajuste dentro do mundo certo. E assim, agora está aí. Agora, aí está a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. E todos com base, com lógica racional. Então, aí todos dentro da fase do verdadeiro mundo de origem, amparados pela fase, protegidos pela fase racional, orientados pela fase racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, havendo a verdadeira paz entre todos, por todos viverem equilibrados racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é preciso a persistência na propaganda para que todos conheçam o que estão procurando, o verdadeiro rumo, certo? O animal racional não conhece. E para que o animal racional conheça e se salve dessa situação de salve-se quem puder, é preciso a propaganda persistente para salvar o animal racional que está em liquidação, por desconhecer os movimentos da natureza, as modificações das fases naturais, e para que o animal entre para a fase racional e seja protegido e amparado e orientado racionalmente. Assim, é o dever de todos levar o conhecimento da fase que está em vigor na Terra para salvar os seus irmãos que estão em liquidação, por não conhecerem os movimentos e as modificações da natureza. Agora, todos felizes e contentes, por estarem unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e daí nascendo em todos a evidência racional, todos vendo o seu verdadeiro mundo de origem, por possuírem a evidência racional, e todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do mundo de sua origem. Então, aí a felicidade completa do aparelho racional e o cumprimento da felicidade verdadeira de todos, racionalmente. É preciso a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, para que o animal racional tome conhecimento do que está se passando, do que existe aí nesse mundo de matéria. O animal, por ser animal, já sabe perfeitamente que para aprender tudo é com muito sacrifício, porque o animal, por ser animal, é desconfiado, é maldoso, não confia em ninguém, está sempre na dúvida de tudo. Será ou não? Está sempre pensando que tudo é assim mesmo, que não existe coisa melhor. Enfim, o animal, por ser animal, é muito rude, e rudez embrutece o animal. Então, é preciso a persistência na propaganda para que mexa com o sentimento do animal, para que o animal se delibere e a conhecer o que não conhece. Porque o animal basta ser animal para má impressão ter de tudo. O animal já vive descrente de tudo, desiludido de tudo, pela multiplicação do sofrimento. O animal chegou a um ponto de não querer admitir coisa alguma, a não ser aquilo que ele já conhece, de forma que, para tirar virar a página aqui, para tirar o animal dessa idiotice, é preciso martelar na propaganda para que o animal sinta e se demova a sua rudez,
O animal é vaidoso, é pretensioso, é orgulhoso, é metido. A ser grande sábio, envaidecido com as artes que ciência e arte imaginária desse ou daquele, que imaginou isso ou aquilo, é a ciência filosófica e científica da imaginação do animal racional, inconsciente, livre pensador. Então, o animal fanatizado pela ciência, embriagado pela ciência, obsedado pela ciência filosófica e científica, custa então admitir um outro saber qualquer, porque pensa que já chegou acima de tudo e de todos, por estar fanatizado pela arte imaginária da cabeça do animal racional, criando toda essa sugestividade sem base e sem lógica, aí do elétrico e magnético. Mas o animal, com a pança cheia de histórias e de contos sem base e sem lógica, fica apoiado e convicto que em tudo isso que não tem base, que não tem lógica, e que esta a realidade da vida. Quer dizer, ele entende dentro da ciência, das filosofias e todo o conhecimento, toda a bagagem que ele atribuiu ao longo da sua vida, dos seus estudos, ele torna aquilo a sua própria verdade e entende que isso é a absoluta verdade para ele e nada mais. Isso entra o fator da rugidez. Se torna rude, bruto, agressivo, por defender as suas teses e as suas verdades. Continuando. Então, para que esses rudes se despreguem dessa vaidade, dessas ilusões, desse magnetismo, desse magnético filosófico e científico, magnético sim, por ser tudo isso criação do animal, da imaginação do animal, da imaginação de um ser elétrico e magnético. Portanto, tudo isso não passa de um magnetismo. Então, o animal magnetizado pela ciência filosófica e científica pensa que já chegou ao ponto mais alto de todos os pontos. Então, para que os magnetizados sejam desmagnetizados, é preciso a propaganda permanente, noite e dia, sem perder tempo para acordar esses obsedados, fanatizados pelo magnetismo, porque a ciência é magnética, é da imaginação de um ser magnético, da matéria elétrica e magnética. Saiu da cabeça da imaginação de um ser magnético, então a ciência é um magnetismo, é uma filosofia científica. Tudo é um magnetismo, pois as artes é extraída da imaginação dos seres magnéticos e elétricos em matéria fluídica, elétrica e magnética. E por isso tudo não há lógica nem base, mas os magnetizados, os embriagados, custam a se desprender, julgando que já estão por cima de tudo e de todos, dentro do embuterismo, dentro do ilusionismo. Dentro aí das aparências, se julgam assim com essas falsas realidades, por ser tudo magnetismo, tudo tirado da essência magnética. Então, esses obsedados, esses iludidos com esse período magnético, custam a se demover daquilo que sabem, dizendo: eu não vou perder mais tempo com coisas que aparecem aqui. Ainda mais se tratando de um conhecimento popular numa linguagem do povo que os cultos não gostam. Então costumam dizer: isto não está na minha linguagem, isto não é para o meu nível, isto não é para as minhas alturas filosóficas, científicas, porque estou muito mais alto do que tudo isto. Isto é um português muito fraco, é linguagem para a plebe, para o povo miúdo. Eu não vou perder tempo com essa linguagem, na linguagem e da forma que está escrito. Não me agrada, não me anima a tomar conhecimento. E assim, você vê como é que é as coisas, né? Aquele que detém uma certa linguagem intelectual e um entendimento de se comunicar e de expandir o entender de todas as coisas ao qual estudou, leva a entender que o linguajar do conhecimento universal, que é um linguajar realmente popular e que está aí para
chegar em todas as massas, né? Daquele que se acha o nível top de linha no intelecto, e aquele mais inocente, mais rude, mais descompreendido, menos desprovido de conhecimento interpretativo. É por isso que a linguagem dos livros Universo em Desencanto é simples, é fácil. Não precisa de questões mirabolantes, até mesmo malabarismos, para poder iludir ou iludibriar aquele ao qual ler o conhecimento racional. Continuando. E é assim que esses vaidosos usam fazer. Esquecem ou desconhecem que esse conhecimento é um conhecimento popular para todas as camadas. Então tem que usar o linguajar mais simples que possa existir para atingir a todos de menor nível ou mais alto nível. Então, depois de muita propaganda para demover os enferrujados pelo magnetismo, é preciso muita propaganda para tirar a ferrugem, para que se desenferrujem e venham tomar conhecimento e encontrar o que não esperavam, nessa linguagem popular. Então, dizendo o enferrujado, isto é um conhecimento extratranscendental. Este conhecimento veio do mundo racional, o mundo que nós estamos procurando há muito, o mundo que nós queríamos conhecer, o mundo que nós queríamos entrar em contato, até que enfim surgiu esta grande e maravilhosa descoberta que nos surpreende e nos impressiona muito mesmo. Por ser numa linguagem tão modesta, da mais simples que possa existir, agora é que compreendemos que é para atingir as camadas mais simples, mais modestas, ou todas as camadas. Enfim, agora chegou o que nós há muito queríamos. Sabíamos que existia um outro mundo, que é justamente a causa deste mundo que nós habitamos. Porque não há efeito sem causa. Se existe o Filho, é porque existe o Pai. Se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe outro que deu consequência a este. Então, nós sabíamos que existia esse mundo, mas não sabíamos aonde nem como nos comunicarmos com ele. Agora, descoberto o mundo racional, nós nos comunicamos com o nosso verdadeiro mundo de origem. Ficamos tanto tempo tateando e perdendo tempo com esta nova ciência, com esta matemática, e não saíamos disto, martelando sempre sem poder atingir o objetivo desejado, e agora encontrando aqui, tão simplesmente, sem vaidade, sem receios, de palavras empolgadas e científicas, tudo muito simples, bem esclarecido e bem explicado, por ser repetitíssimo para todos poderem entender, até que enfim. Mas para fazer estes mancebos serem surpreendidos e acordados, é preciso a persistência na propaganda. E assim vejam o que é o animal que tem seus pontos de vista e suas convicções sem base e sem lógica, mas obsedados por elas, embriagados e fanatizados, julgavam e pensavam, sonhando que estavam certos e não admitindo coisa mais nenhuma, coisa mais alguma, por terem já suas convicções sem base e sem lógica, iludidos assim. Aqui eu termino esse ponto e você encontra essa mensagem por inteiro nos livros Universo em Desencanto, especificamente no 16º volume da obra dos livros Universo em Desencanto. Chegou o momento de acabar com as ilusões, o despertar das ilusões. Esse conhecimento material que a humanidade tanto prega e acha que é o fundamento de tudo, são questões ilusórias criadas pela própria humanidade. E com isso se tornam iludidos e enganados, acreditando num conceito que propiciamente acham verdade, e com certeza não é. Um ótimo dia a todos, tudo de bom, salve!